Abra sua Bíblia comigo, no Salmo de número 55, nós vamos do 1 ao 7, nessa manhã tão preciosa, né? Domingo passado nós estávamos, a essa altura, já beirando 35 graus, e hoje estamos com uma temperatura mais agradável. Deus é maravilhoso. Salmos de número 55, do 1 ao 7, diz assim: escuta minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento, e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Amém. Tome seu assento. Glória a Deus. Queridos, vocês já devem ter ouvido, não apenas ouvido, como também já devem ter falado algumas vezes ao longo da vida, que o seu dia foi péssimo. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, ou você mesmo já tenha dito algumas vezes: hoje o meu dia foi péssimo. Alguns vão um pouco mais longe e dizem que tiveram o pior dia de suas vidas. Alguns têm uma lembrança desse dia: o pior dia da minha vida até aqui foi aquele dia. Às vezes, sempre está na boca de um ou de outro, como o dia foi difícil. Queridos, todos nós temos dias difíceis e complicados. O problema é quando o dia vira uma fase, não apenas 24 horas, mas uma fase. Nesses 7 versículos que eu li, escritos por Davi, Davi estava descrevendo o seu dia mau. E é interessante que em 7 versículos ele cita 5 sintomas do dia mau, ou da fase ruim, ou do chamado dia, como a Bíblia também chama, o dia da angústia. Ele vai descrevendo um a um. Ele diz, o primeiro sintoma dele, que os pensamentos dele o perturbavam. Quem de nós já não teve momentos em que somos tão atacados pelos próprios pensamentos, que temos dificuldades às vezes até de desligar, de dormir, de descansar? Ele diz, como um segundo sintoma dele, Davi está descrevendo o seu dia mau, e ele diz que o seu coração estava acelerado. Observe, ele não estava acelerado porque estava correndo, ou porque estava se exercitando, ou porque aquele dia estava cheio de coisas. Davi, parado, estava com o seu coração acelerado. Sabe aquela coisa ruim, né? Parece que a angústia é tão grande que o coração acelera mais do que deveria acelerar. Davi vai descrevendo, ele diz que está sentindo pavores de morte. Pavores de morte é quando você tem aquele sentimento de que seria melhor que não estivesse vivo, de que a morte o arrebatasse. Davi vai mais longe e diz, ele cita a duplicidade aqui de algo que aponta para 2 coisas. Ele diz que estava sentindo temor e tremor. Qual a diferença entre temor e tremor? O temor é quando a alma está abatida. Temor. E o tremor é quando a alma está tão abatida que o corpo sente. O corpo não está bem também, porque a dor que vem de dentro alcança o corpo. Finalmente, ele vai encerrar os sintomas do dia mau, e ele diz: o medo tomou conta de mim. Medo do quê? Às vezes, a pessoa nem sabe do que está sentindo medo, mas tem medo. E quantas vezes a gente não é tomado por medos? Quando temos os nossos filhos pequenos, a gente tem medo de que alguma coisa aconteça com eles, a gente tem medo de que alguma coisa
aconteça numa viagem que vamos fazer, ou num dia de trabalho, a gente começa a ter medo de que vai faltar as coisas em casa, a gente começa, mas o filho está bem, tem as coisas em casa, então por que esse medo? Então ele diz que ele é rodeado, né? Ele diz, o medo tomou conta de mim. Eu pergunto para vocês, fazendo essa lista de sintomas do dia da angústia, quem de vocês aqui já não sentiu um sintoma desses? Quem de vocês aqui, em algum momento, ou quem sabe até no dia de hoje, já não tenha sentido um desses sintomas? Todos nós, porque quem escreveu isso aqui não foi o qualquer um, não, o fulano, o ciclano, não. Quem escreveu isso aqui foi o rei Davi. O rei que reinou sobre todo o Israel. Todos nós estamos sujeitos a viver dias complicados. E é interessante dizer, gente, que os dias complicados, às vezes, eles são promovidos por pessoas que a gente ama. Normalmente é assim. Se você continuasse lendo o Salmo, que não é o caso, mas Davi vai dizer assim, no versículo 12 do mesmo Salmo que lemos, 55, ele diz assim, se um inimigo me insultasse, eu até suportaria. Se um adversário se levantasse contra mim, eu me defenderia. Mas logo o meu companheiro, o meu amigo mais chegado, com quem eu partilhava os momentos mais agradáveis da minha vida, e ia com ele na multidão do povo, cantando para o templo. Davi está dizendo que o dia mau dele, ele foi lançado no dia mau, porque alguém próximo o lançou nesse dia mau. A gente tem que entender que, já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir, se você for xingado no trânsito, porque de repente você se desligou e fechou alguém lá, vou colocar aqui que você fez isso sem querer, e aí o cara põe a cabeça para fora lá e xinga você, você fala, ok, mas ser xingado dentro de casa é outro peso. Você ouvir alguma coisa de um estranho tem um peso, mas você ouvir ou você receber algo de alguém que é próximo, o peso é outro e é sempre muito mais devastador. Queridos, o problema do dia mau é que muitos de nós, do dia da angústia, decidimos viver nesse dia mau e não conseguimos mais sair desse dia mau. E o dia mau pode ser qualquer coisa, pode ser um momento de sofrimento, de tristeza, de insegurança, de baixa autoestima, de relacionamentos, de enfermidades. Qualquer um de nós está sujeito a isso. E nós vivemos num mundo que nos cobra. Davi, ele vai mostrar como na época ele era pressionado. E ele vai dizer assim, eu estou atordoado diante do barulho dos inimigos. Ele continua e diz, diante da gritaria dos ímpios, irados, eles mostram o seu rancor para comigo. Aí ele conclui dizendo, por isso o meu sofrimento aumenta. A gente está vivendo num mundo de barulhos, de gritarias, de ira, de rancores, de mágoas, e o resultado disso qual é? Aumento do sofrimento. De tal forma que viver é sofrido. Viver é sofrido. E eu converso com muita gente e eu percebo que é sofrido ser marido, é sofrido ser esposa, é sofrido ser pai, é sofrido ser filho, é sofrido ser empregado, mas também é sofrido ser empregador. Tudo parece que gira em torno de sofrimentos. Então, Davi, entendendo isso, tem um desejo. E o desejo dele, ele vai falar no versículo 6 e 7, que eu li aqui no começo. Ele diz assim, quem me dera eu tivesse asas, e aqui ele tem o primeiro problema dele. Ele diz, quem me dera eu tivesse asas como de pomba. Queridos, quem sabe o que é, sabe onde pode chegar. Ele pede asas como de pomba, quando Deus manda a gente pedir asas como de águias, para voar acima das nuvens e ver o sol raiar.
Mas Davi está num dia tão mau que ele pede asas como de pomba, e ele voaria até encontrar repouso. E aqui está a frase: sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Coitado, ele está vivendo um dia tão difícil que ele está achando que deserto é abrigo. Como que uma pomba vive num deserto? Ou como que uma pomba sobrevive no deserto? Mas a expressão dele, dizendo sim, eu confirmo isso agora no meu coração, eu fugiria para bem longe. Qual de nós um dia já não quis fugir? Fugir não necessariamente de alguma coisa ou circunstância, mas um sentimento de que tudo o que você queria era estar no meio do nada sozinho, sem ouvir a voz de ninguém, completamente isolado. A alma aqui cansada busca repouso o mais longe possível, nem que esse repouso seja no lugar mais inóspito da terra, o próprio deserto. Queridos, Deus me deu esta palavra durante essa semana para ministrar aqui, e eu preciso fazer essa pergunta: como de fato está a sua vida? Como está o seu dia? Como está a sua fase? Ninguém pode responder isso por você, nem quem dorme ao seu lado, teu marido, tua esposa, teus filhos, nem dentro de casa. Só você e Deus conhece os segredos, os sintomas que estão guardados dentro do seu coração. Mas eu quero dizer para você, porque ainda que essa palavra pareça ser tão melancólica, é uma palavra de vitória, já você vai entender. E o mais lindo que eu acho nesse salmo é que eu mencionei para vocês que Davi está relatando o seu dia mau, está mencionando as tristezas da sua alma e os sintomas do dia da angústia. Mas você percebeu como começou o salmo ou não? Alguém lembra? Qual é a primeira frase do salmo que eu acabei de ler aqui no começo? Começa assim: escuta a minha oração, ó Deus. Davi não está chorando as mágoas para o vizinho, para a vizinha. Davi não está chorando as mágoas para qualquer um. Davi não está murmurando e nem reclamando. Não, Davi está conversando com Deus. E para Deus, ele está falando como as coisas estão difíceis. O que eu amo em Davi e que faz desse homem um homem segundo o coração de Deus é que sim, eu não estou bem. Sim, tem uma porção de coisas acontecendo. Sim, eu queria fugir, mas tudo isso ele está falando para quem? Ele está falando para Deus. Eu estou mal, mas eu falo com Deus. Eu não estou bem, mas continuo indo na igreja. Eu estou vivendo um momento difícil, mas eu ainda converso com o Senhor. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o dia da angústia. E se você tiver fé junto comigo, nós podemos alcançar algo aqui, que pode fazer virar esta página na sua vida. Quem pode concordar comigo dizendo um amém? Para isso, eu vou deixar o Salmo 55, que li um pouquinho aqui, e vou puxar um versículo do Salmo 55. Ou melhor, do Salmo 50. Vou deixar o Salmo 55 e puxar um versículo do Salmo 50. O versículo é o número 15. Coloca ali para mim, por favor. Salmo 50, versículo de número 15. Na ACF, por favor. E é Deus falando aqui. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Dá para dar uma glória a Deus por isso, gente? Queridos, esse versículo nós vamos rapidamente dividi-lo em 4 partes. A primeira parte mostra a ocasião desse versículo. Qual é a ocasião desse versículo? Está ali no versículo
dia da angústia. A palavra angústia significa aflição demasiada, tristeza, remorso, desespero excessivo. Davi viveu o seu dia de angústia, mas ele, mesmo vivendo o dia de angústia dele, ele estava orando, o coração dele estava firme em Deus. Primeiro conselho, querido, que eu vou lhe dar, minha irmã que está me ouvindo aqui, precisa ouvir isso. O primeiro conselho que eu vou lhe dar é: tenha firmeza no seu coração. A firmeza em Deus. A firmeza de que mesmo no meio da turbulência, Deus continua sendo Deus na sua vida. Uma certeza absoluta. Eu gosto quando o Tiago vai escrever, Tiago capítulo 1, versículos 6 e 8 a 8, ele diz assim: tudo que você pedir com fé, peça sem duvidar. Ele está falando de uma firmeza, de uma convicção. Ele continua dizendo: pois aquele que ao pedir alguma coisa a Deus duvida, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aí diz assim: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Aí ele continua e diz assim: é como alguém que tem uma mente dividida. Gente, a mente dividida é a enfermidade dos séculos e séculos e séculos. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, 18, quando Elias chama os profetas de Baal, aquela passagem que Elias ora e desce fogo do céu. Naquela passagem, antes de Elias orar, Elias olhou para o povo e fez a seguinte pergunta. Ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? É a pergunta que ecoa pelos séculos. Pessoas com coração dividido. Uma hora não sabe se serve a Deus, outra hora não sabe se serve o mundo, não tem uma constância naquilo que faz. Aí o próprio Elias fala assim: olha, pelo amor de Deus, se vocês querem servir a Baal, olha o que Elias vai falar, o profeta: sirvam. Mas se vocês querem servir a Deus, então sirvam o Senhor. Porque esse sentimento, o mesmo que Jesus fala em Apocalipse, porque não é morno, aliás, porque não é quente, nem frio, mas é morno, fica entre os dois. O Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca. O cidadão que tem uma mente dividida dá náusea em Deus. É aquele que uma hora está firme, uma hora está fraco, uma hora, querido, você pode passar o que for, mas a sua fé, os seus olhos têm que continuar em Deus. Quando você lê o texto de Crônicas, quando uma multidão de 1,5 milhão de homens vieram varrer Judá do mapa, a Bíblia diz que Josafá orou, e no final da oração de Josafá, ele diz assim: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos sobre ti. Ainda que eu não tenha a resposta daquilo que preciso fazer, os teus olhos precisam estar firmes em Deus. E Tiago diz assim: é como alguém que tem mente dividida. Agora observa como isso afeta tudo. E é instável em tudo aquilo que faz. Tudo que pega para fazer é uma instabilidade. É um jogo de emoções. São pessoas que quando o dia mau chega, ele quer largar tudo. A Bíblia diz, não eu acabei de ler em Tiago, que esse não receberá nada do Senhor. É a Bíblia quem está dizendo. Você conhece alguém que já tem recorde de desviar, não? Já ou não? E aí, cara, está na igreja? Estou. Enquanto na outra semana, cara, desanimei. Aí ele tira uma temporada no mundo, aí ele volta. Aí ele tira uma temporada na igreja, volta. Ele vive por temporada. Tudo o que acontece é circunstancial.
Aí Tiago vai, o mesmo Tiago do capítulo 1, agora no capítulo 4, ele diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Queridos, antes de mais nada, antes da gente seguir com esta palavra, entenda que mesmo Davi descrevendo o seu dia mau, e ele estava num dia mau, um dia de angústia, mesmo assim, Davi tinha os seus olhos no Senhor. Sabe como é que é um dos nomes que Deus dá para o diabo? Angustiador. E tem um texto em Isaías 51, onde Deus está irritado com o povo. Por quê? Porque o povo tinha mais medo do angustiador do que confiança nele mesmo, no Senhor. Então esse Deus vai olhar para esse povo, em Isaías 51, 12, ele diz assim: olha, Deus está irritado, eu sou aquele que te consola. Aí ele continua e diz: quem pois és tu para que tenha medo dos homens que são mortais, ou do filho do homem que se tornará em erva, em feno? Aí ele diz assim: por que você tem tanto medo das coisas? Eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te consola. Ele continua e diz: por que tu te esqueces do Senhor que te criou? Aí ele vai falar do seu poder, ele diz que estendeu os céus, que fundou a terra, e ao contrário de confiar em mim, tu te esqueces de mim. Qual é o resultado disso? Deus está falando: continuamente, todo o dia, o furor do angustiador você teme, quando o angustiador se prepara para destruir. Aí Deus, gente, responde e diz assim: onde está o furor do angustiador que te atribulava? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes o diabo já se levantou para acabar com a vida de vocês? Para destruir a vida de vocês? Para varrer vocês do mapa? E onde é que vocês estão hoje? Dentro dessa igreja, levantando a mão, dando glória a Deus e aleluia. Onde está o furor do angustiador? Onde está? Deus tem te sustentado, Deus tem te guardado, Deus tem te livrado. Mas toda vez que o dia da angústia chega, parece que o nosso medo nos empurra para os braços do angustiador, para o furor. E aí Deus vai terminar e vai dizer assim: o exilado cativo depressa será solto. Ele está falando assim: você será solto. E ele continua e diz: e você não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Ele está dizendo: há um poder em mim. Queridos, não se esqueça, não estou falando que você não vai ser atribulado, que você não vai ter dias de angústia, mas quando você está confiando no Senhor, como Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 4:8, Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, vírgula, mas não angustiados. Há uma diferença entre você ser atribulado, porque as tribulações vêm, as lutas vêm, mas quando o teu foco está em Deus, a angústia não toma conta da tua alma. Então qual que é a ocasião desse versículo que está aqui atrás de mim, você está vendo? A ocasião é o dia da angústia, mas eu disse que ia dividir esse versículo em 4. Então a segunda parte desse versículo, a primeira tem o título ocasião, a segunda é convite. Observa como começa o versículo. E, vamos juntos ler juntos? Parou. Há um convite de Deus. Deus está dizendo: querido, não haverá dia de angústia? Não. Deus está dizendo: eu te livrarei do dia da angústia? Não. Porque nos dias da angústia abre-se uma porta que nos convida: invoca-me no dia da angústia. Ele está dizendo que mesmo no dia da angústia, existe alguém para quem você pode invocar. Então ele diz: invoca-me no dia da angústia. O que é invocar? Implorar, insistir, chamar. Há um convite da graça no dia da angústia, para que você invoque ao Senhor. Agora não se esqueça, no dia da angústia, 2 portas se abrirão. Vai ser meio forte a palavra aqui, mas você vai me entender já já.
A primeira porta é uma porta da graça, dizendo: me invoca no dia da angústia. A segunda porta é a porta do angustiador, que na porta está escrito uma placa: a porta da frouxidão. Entra por ela aqueles que com a cabeça baixa desistem de lutar, deixam de crer em Deus. A Bíblia chama esse momento do cidadão que se coloca diante de uma circunstância como um frouxo. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, eu vou ler para você aqui, Provérbios 24:10, Almeida, Revista e Corrigida. Diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A Bíblia está dizendo. Por isso, no dia da angústia, querido, não baixe a cabeça, não se vitimize, não fique como o desenho animado, ó céus, ó vida, ó tristeza. Não, no dia da angústia, levante a sua cabeça e receba esse convite de Deus: invoca-me. Invoca-me. É o convite do nosso Deus. Invoca-me. Queridos, no dia da angústia de Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, que estava no seu calço para matá-lo, em um momento, porém, Jacó firme em Deus, no dia que ele teve o encontro com o Senhor, e quando ele luta com o anjo, Gênesis 32, quando ele luta com o anjo, a Bíblia diz que o anjo, ele lutou com o anjo e o anjo tocou na coxa, o feriu. Ele podia ficar arrastando aquela perna, ele poderia dizer: opa, parei, bater no tatame, se fosse o caso, e dizer: acabou para mim, eu não consigo nem mexer mais a minha perna. A Bíblia diz que o sol raiou e o anjo disse para ele: me larga. A cena ali é um homem debilitado, mas agarrado, dizendo: mesmo debilitado, eu continuo agarrado em ti. Ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. É isso que é invocar no dia da angústia, gente. É reconhecer quem Deus é, e é reconhecer que existe um Deus maravilhoso. O versículo aponta para uma ocasião, o dia da angústia. O versículo aponta para um convite: invoca-me. E agora existe uma promessa nesse versículo. Diz o versículo: invoca-me no dia da angústia. Olha o que Deus vai dizer agora: eu te livrarei. Há uma promessa. Queridos, quem quer receber essa promessa, uma promessa de livramento, diga: eu aceito da parte do Senhor. Deus é o Deus que te livra até mesmo no dia da angústia. Eu sou apaixonado no Salmo 107, porque existem 4 versículos que são iguais. E eles vão intercalando o salmo, mas são exatamente iguais. A mesma palavra, a mesma pontuação, tudo. São exatamente iguais. No Salmo 107, o versículo 6, o 13, o 19 e o 28 são exatamente iguais. Sabe o que está escrito lá? Está escrito assim: e invocaram ao Senhor no dia da angústia, e Deus os livrou de todas as suas dificuldades. 4 vezes o salmista dizendo que eles invocaram o Senhor no dia da angústia, e em todas elas aparece um Deus que livra, um Deus de livramento. Gente, no dia da angústia, a impressão que eu tenho é que a gente vai invocar sim o amigo, a mãe, o pai, o vizinho, o chegado. A gente vai sim querer uma resposta na boca das pessoas, quando na verdade, muitas vezes, a resposta está somente em Deus. Invoca-me no dia da angústia. No dia da angústia de Jeremias, sabe o que ele teve a capacidade de falar com Deus? E aqui mostra a sinceridade de Jeremias, porque ele não estava falando com um amigo, ou com o vizinho, ou com o primo, não, ele estava falando com Deus. No dia da angústia ele vai dizer, Jeremias 15:18, ele diz assim: porque Deus dura minha dor continuadamente,
porque a minha ferida dói e nunca é curada. Aí ele olha para Deus e diz assim: serias tu para mim como um ribeiro ilusório? Eu estou morrendo de sede, vejo um ribeiro, quando chego não é ribeiro, é um ribeiro ilusório. Aí ele continua e diz assim: serias tu, Deus, para mim como águas inconstantes? Uma hora está cheio, outra hora está vazio. E Deus, que é tão maravilhoso, poderia fulminá-lo, mas Deus, que é tão maravilhoso, responde a ele e diz assim: ô Jeremias, se tu voltares, eu te trarei e estarás diante de mim. Ele continua e diz: ô Jeremias, se você separar, olha aqui o coração dividido, se você separar o que presta, Jeremias, do que não presta, Jeremias, o que é santo daquilo que não é santo, Jeremias, aí o Senhor diz para ele: tu serás como a minha boca, eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Aí o Senhor diz assim: para te livrar dos inimigos. Um Deus que livra, lá na frente, esse é o Jeremias capítulo 15, mas Jeremias 39, o Senhor diz assim para Jeremias: mas eu te livrarei naquele dia, diz o Senhor, você não será entregue na mão dos inimigos. Aí o Senhor continua e diz: eu certamente te livrarei, você não morrerá, porque você confia em mim, diz o Senhor. Queridos, quando nós invocamos a Deus, mesmo no dia da angústia, nós temos acesso à mais maravilhosa promessa de Deus: eu te livrarei. Há uma palavra sobre a sua vida: Deus te livrará da mão do inimigo, Deus te livrará do dia da angústia. As circunstâncias vão mudar, porque existe um Deus assentado no trono, que livra aqueles que o amam e o buscam. Existe uma palavra. Que versículo! Primeira ocasião, dia da angústia. Segunda coisa, a gente vê o convite: invoca-me. Terceira coisa, a gente vê a promessa: eu te livrarei. Qual é a quarta, gente? A quarta é o resultado. O que está escrito na parte final do versículo? E tu me glorificarás. Tem alguém para dar um glória a Deus comigo aqui, por favor? Deus não procura murmuradores. Deus não procura pecadores. Por quê, pastor? Porque não precisa nem procurar, é fácil de achar. Tem para todo lado. Murmurador tem para todo lado. Reclamões tem para todo lado. Faladores tem para todo lado. Pecadores tem para todo lado. O que é então que Deus procura? Deixa eu responder para você com o versículo de João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Queridos, é fácil de te achar? Se é fácil de te achar, é porque você está na classe que é fácil de achar. Se você é um baita de um murmurador, uma murmuradora, Deus não está te procurando, porque isso tem para todo lado, como eu já disse. Mas se você é aquele que mesmo no dia mau invoca, toma posse da promessa e glorifica a Deus, é você que Deus está procurando, porque é esses que Ele procura. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Está doendo? Continue adorando ao Senhor. Está difícil? Continue glorificando ao Senhor. Queridos, eu gosto de ver no mesmo versículo a palavra invoca-me e a palavra glorifica. No invoca-me eu peço, no glorifica eu agradeço. Deus ama quem tem isso em equilíbrio. Eu dobro o meu joelho, eu derramo as minhas lágrimas, eu choro pela minha casa e pela minha família,
mas eu também estou sempre glorificando a Deus em todas as coisas, porque eu sei que todas as coisas contribuem para o bem dos murmuradores. Não, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei, não tenho nem ideia como tem sido os seus dias e como tem sido a sua vida. Não sei, não tenho nem ideia se você está vivendo o dia da angústia em alguma área da sua vida, ou quem sabe em todas. Não tenho nem ideia se o dia da angústia bateu na sua porta e agora já virou até uma fase de angústia, de tristeza, de rancores, de mágoas. Não tenho nem ideia como isso chegou na sua vida, através de um desentendimento, através de uma enfermidade, através de um relacionamento, através de um trabalho, um colega de trabalho, através de um patrão, através de um empregado. Não sei, não sei. Aliás, é bem possível que até pessoas que te rodeiam não saibam, mas Deus sabe de todas as coisas. Como já foi lido aqui, o Senhor nos observa em tudo. Ele nos vê, Ele nos conhece e Ele sabe de todas as coisas. Sabe como vai terminar o Salmo 55? Não esse, que eu peguei só um 50, aquele que eu deixei esperando. Sabe como é que termina o Davi que descreveu o seu dia mal? Sabe como é que ele termina? Ele termina dando um conselho. Vai entender o que é que Deus pode fazer numa oração. Vai entender, gente, o que é que uma pessoa dobra o joelho no pior dia da sua vida e levanta dali dando conselho em nome de Deus. Como? Ah, se nós entendêssemos o poder de dobrar os joelhos e se lançar nos pés do Senhor. Ah, se nós entendêssemos. Você talvez esteja passando tanta luta, tanta guerra, mas não consegue um minuto com Deus. Dobrar o joelho nem que seja por um minuto. Não posso perder esse minuto porque vou dar um jeito. Tem que correr para isso, para aquilo, tem que resolver isso, mandar um WhatsApp para alguém, reclamar com aquele outro, ligar para aquela pessoa para avisar a respeito desse plano, uma agitação da alma. Mas Davi conta tudo para Deus. E depois de contar tudo para Deus, ele vai dizer no final do Salmo 55, ele vai dizer assim: olha o conselho. O homem do dia da angústia, olha o conselho. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Ele, Deus, jamais permitirá que você venha cair. Como que termina um negócio tão diferente do jeito que começou, gente? É porque ele estava no dia da angústia, mas ele sabia qual era o lugar certo para passar aquele dia. Queridos irmãos, não fujam. Davi queria fugir para o deserto, mas não fujam. Aliás, eu tenho uma péssima notícia para quem quer fugir. A Bíblia vai descrever um camarada em Amós, capítulo 5, que ele encontrou com um leão e ele fugiu do leão. Aí quando ele estava fugindo do leão, isso está na Bíblia, tá? 5:19 de Amós. Quando ele fugiu do leão, a Bíblia diz assim: ele encontrou um urso. Aí ele fugiu do urso e trancou dentro de casa. E quando ele botou a mão na parede, tinha o que na parede? Uma cobra. Isso está na Bíblia. Deus tem algo com você. Aí deixa eu te falar, você pegou a sequência? Não. Ele fugiu, 3 coisas. Ele fugiu do leão, encontrou o urso. Ele fugiu do urso, encontrou a cobra. Adiantou fugir, sim ou não? Não. Agora, para onde que ele fugiu? Para dentro de casa, porque ele achou: não, na rua eu estou em perigo, mas aqui eu estou salvo. Não, tem uma cobra na parede. Agora, na contrapartida, nós temos um moço que, quando vê um filisteu se levantando, um gigante se levantando contra Israel e o Deus de Israel, diz assim: eu mato esse cara aí. Todo mundo com medo, tomado pelo medo, ele diz: eu pego esse cara e eu mato esse cara.
Eu vou acabar com a vida dele, porque ele está se levantando não contra o povo de Israel, mas contra o Deus de Israel. Aí pega esse moço e leva para o rei Saul. Saul pergunta: qual que é o teu nome? Meu nome é Davi. Meu filho, tu está querendo enfrentar o gigante? Estou. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu encontrei um leão e eu persegui o leão. Vocês estão entendendo isso ou não? Como é que era o primeiro? Fugiu do leão. Davi foi atrás do leão. E ele diz: e matei o leão. Aí Davi continua assim: tu não sabe o maior. Depois eu encontrei um urso. E eu fui atrás do urso. E também matei o urso. Por quê? Porque ele estava atacando as ovelhas de meu pai. Quem é essa cobra? Quem é Golias? Quem é Golias para se levantar contra o meu Deus, o Deus de Israel? Encare os seus problemas de frente. E eu amo o momento exato, né? Eu estou falando aqui de 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. É quando ele encontra então com Golias. E Golias vem blasfemando contra Deus. E vem com um pajem, ele vem com lança, ele vem com armadura, ele vem com escudo. E Davi olha para ele e diz assim: você vem para mim, querido, com espada, com lança, com dardo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui está o segredo, eu amo. Quando o filisteu começou, escute agora, a caminhar na direção de Davi, Davi correu na direção de Golias. Quem entendeu, diga amém? Quando Golias falou assim: então tá bom, então agora você vai ver. Começou aqui, ó. Davi desse lado olhou para ele e falou assim: não, eu não vou caminhando, eu vou correndo na tua direção. E enquanto ele corria, ele meteu a mão na forja, ele arrancou uma pedra, ele colocou na funda, correndo. E cada vez chegando mais perto, ele girou. Quem lembra da música? Girou. E atirou a pedra. E a pedra cravou na testa do gigante. E o gigante caiu. Porque Deus não levantou o gigante para matar Davi. Deus levantou o gigante para honrar Davi. O que você está vivendo não é para te matar. Deus vai te honrar. Porque aqueles que o invocam no dia da angústia serão livres e glorificarão o santo nome do Senhor. Quem pode dar o mais alto glória a Deus nessa manhã? Aplauda Jesus por Deus. Querido, não sei qual é o seu problema. Os problemas de Davi eram pensamentos que o perturbavam, coração acelerado, pavores de morte, temor e tremor, medo, tantas coisas. Como eu disse, não tenho a menor ideia do que você está vivendo, do que você está passando. Não sei se o dia da angústia bateu na sua porta, se você está preso nele já há tanto tempo. Obviamente, quando eu estava preparando essa palavra essa semana, o Senhor estava falando de pessoas para mim que estarão aqui ou que estariam aqui no culto da manhã e no culto da noite, que estão presos, que não é num dia, mas é numa fase de angústia há anos. Algo que persegue, algo que está ali quando a pessoa acorda, aquela coisa sempre vem, e a pessoa vai vivendo, existindo. Queridos, há uma manhã aqui de livramento, de liberdade, de correntes quebradas, porque quando invocamos Ele nos livra. Pastor, mas o que eu estou vivendo querido, eu não sei o que você está vivendo, eu só sei que está falando de você esse versículo, no dia da angústia. O dia da angústia para cada um de nós é de um jeito diferente. Temores, tremores, sintomas às vezes físicos, da alma, emocionais, tristezas.
traições, amarguras. A Davi não estava falando de pessoas que machucaram, pessoas de longe, mas pessoas de perto. Pessoas que você confiou, talvez, não sei. Talvez o dia da angústia seja, como disse anteriormente, uma enfermidade. Que você está sentindo aí uma dor, está com medo até de procurar um médico. Que está tremendo, esperando um diagnóstico. Ou quem sabe já recebeu esse diagnóstico. E acha que agora a vida está no fim. Não, Deus. Não. Calma. Existe um Deus maravilhoso que está sentado na sala do trono do universo.